Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo com o livro Encontro Marcado. O capítulo de hoje, o título é Nos Momentos Difíceis. O livro, é o Encontro Marcado, que a imagem está aqui à direita, no canto direito superior da tela. Um livro ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E o capítulo de hoje, o tema é um tema muito interessante, que fala sobre os pioneiros no bem. E a gente fez uma leitura, eu fiz uma leitura desse capítulo muito voltada para os exemplos, apesar de que Emmanuel não fala de forma tão clara, não usa tanto o termo em relação aos pais, mas cita claramente, como nós vamos ver no capítulo, o exemplo no recinto do lar, o exemplo em família, e que eu trouxe para a minha realidade, da minha intimidade, associando esses exemplos com a educação que recebi dos meus pais no lar da nossa família. Então, essa leitura é a que eu vou trazer para vocês, as reflexões baseadas nesse entendimento e, como nós falamos, naquilo que Emmanuel nos traz sobre aqueles que à nossa frente prepararam o terreno para que hoje nós pudéssemos ser o que somos. Logo no início do capítulo, Emmanuel abre com o primeiro parágrafo com essa frase que nós vamos ler agora. Sempre que o madeiro da obrigação te pese nos ombros feridos, pensa nos que sofreram antes para que desfrutes os bens de agora. E é interessante, porque esse madeiro da obrigação que Emmanuel fala, muitas vezes nós sentimos em relação aos nossos próprios filhos, como pais, e aí se colocar no papel deles nesse momento é importante para entender o que eles passaram e todo o bem que nos fizeram, preparando o terreno, como falamos, para que a gente pudesse desfrutar esse bem hoje. E muitas vezes essa preocupação, esse temor, o receio que nós temos como responsáveis que somos, em faltar, em faltar algo, na educação, não só material, mas também moral e, sobretudo, moral dos nossos filhos. Então, também do lado material, mas, sobretudo, no aspecto moral, na formação do caráter dos nossos filhos. E aí, se colocando no lugar deles, toda vez que a gente sente esse peso sobre os nossos ombros, nós lembramos do que eles passaram para que, e até em épocas, aí falando da minha realidade, mais uma vez, trazendo para vocês uma reflexão sobre a realidade da minha família, dos meus pais, em momentos ainda mais difíceis, de lutas ainda maiores, onde tudo, sem dúvida nenhuma, tinha uma outra dimensão para a conquista, e eles conseguiram, se doaram, e sem dúvida são os responsáveis por isso, por quem eu sou hoje, pela minha formação. Então, esse início, Emmanuel já nos faz nos colocar nos papéis, no papel dos nossos pais, e entender que muitas vezes esse sacrifício, essa luta, essa preocupação que nós temos hoje, e a doação, para ambos os lados da formação, mas sobretudo a moral, mais uma vez repetimos, se refletirá certamente no que eles poderão desfrutar no futuro e que hoje nós desfrutamos em função do sacrifício
dos nossos pais lá no início, né? Aí Emmanuel observa, olha que interessante, não te entregues à doentia ansiedade dos que desejam parar a máquina do tempo, rebelados contra a renovação necessária ao aprimoramento da vida. Mas, de quando em quando, concede um momento às boas recordações. Delas se levantam os alicerces morais em que te equilibras. Né? Muito interessante, porque Emmanuel deixa claro, não se trata, né, de se revoltar contra, né, o fato, por exemplo, né, do meu pai, né, não estar aqui hoje fisicamente conosco, já que, né, essa renovação necessária ao aprimoramento, né, e necessária a todos nós, né, representada pelo fim, pelo termo da jornada aqui, né, pelo fim da jornada quando encarnado e a volta ao plano espiritual. Essa é uma realidade inconteste de todos nós, né? Foi assim para ele, né? Será assim de mim em relação aos meus filhos. Né? Então não se trata né, de se rebelar contra a ordem natural das coisas, né? Mas de trazer à mente essa recordação, né, com relação a esses bons exemplos. E quantos, né, eu teria aqui para dividir com vocês, né, desses bons exemplos, desse acolhimento, muitas vezes, em que nós levamos, né, as nossas dores, o nosso sofrimento, né, até pelo exemplo da caridade, né, tem claramente isso na minha mente, né, situações em que eu levei para o meu pai, né, o coração apertado por encontrar uma situação, né, em que eu desejava ajudar e encontrei nele o acolhimento para que essa ajuda se concretizasse. Né? O acolhimento, a vontade, né, o entendimento, né, imaginando que talvez, né, uma situação hipotética, né, o pai poderia ignorar aquele sentimento do filho, mas não. Né? No meu caso, e aí entra, né, essas boas recordações, onde estão, né, alicerçados, né, essa formação moral, né, a formação do caráter que eu recebi, né, nesses momentos, né, em que eu levei o anseio, levei a vontade e fui acolhido na extensão do bem, na concretização mesmo do gesto de caridade, já que eu não tinha os recursos materiais para tal, e quem me acolheu não só materialmente, mas amorosamente, lá no coração, foi, né, foi o meu pai, a figura do meu pai, né, simbolizando aí os meus pais que, né, trabalharam para que isso acontecesse. Então, é muito interessante isso, porque revivendo na lembrança, né, esse momento, né, eu pude fazer claramente esse link, né, essa junção com o alicerce moral a que Emmanuel se refere. Né? Aí ele continua, né, Emmanuel continua. Reencontrarás com elas, ou seja, com essas recordações, né, quais flamas inspiradoras os gestos anônimos dos que te ajudaram em silêncio, a abnegação dos que te corrigiram amando, no recinto inesquecível do lar, quantas vezes sufocando as mais belas aspirações da alma para que não te faltasse o calor do bom exemplo. Né? E aí eu fiquei pensando, né, quantas vezes em silêncio, né, lutando em silêncio, né, eu não fui ajudado e sequer tenho nesse caso para mim, né, como filho, a recordação, né, mas que existiu certamente, né, a doação, né, o exemplo, né, ali o movimento interno, né, dos meus pais em silêncio, quer dizer, eu nem registrei isso na memória, né, mas que certamente existiu essa ação, né, para que eu me formasse como sou hoje, né? A contribuição direta, né? A correção desejando, né, o meu melhoramento, né? Ainda assim, né, a correção, assim como o Pai Celestial, né,
muitas vezes nos faz passar por caminhos tortuosos para que aprendamos, né, o caminho correto, né, os pais que também, né, em determinadas situações agiram corrigindo, amando, né, para que a gente pudesse consolidar, né, a formação do caráter. E aí ele cita, né, no recinto inesquecível do lar, ou seja, linka claramente Emmanuel, né, com a formação na família, né, no lar, a verdadeira educação que recebemos, que vem dos nossos pais, através do bom exemplo. E aí ele finaliza, né, mais uma vez nos fazendo lembrar. Pensa naqueles que perseveraram no bem, para que o mal não te dominasse o caminho. E abraçando o trabalho que te cabe na edificação da humanidade melhor, compreenderás que o mundo não deve coisa alguma aos que passaram por ele, cogitando unicamente de si. Né? Então, mais uma vez, né, lembrando daqueles, né, que perseveraram no bem, né, para que, né, fôssemos pessoas do bem, de bem, né, para que o mal não perseverasse, né, no nosso caminho. Né, e nós, da nossa parte, né, abraçando, né, e aí mais uma vez entra lá, né, em vários momentos que o madeiro da obrigação nos pés e nos ombros, em relação ao nosso trabalho, né, a contribuição, ainda que singela, né, no trabalho de edificação da humanidade melhor, o pouco que nós fazemos, né, a migalha de contribuição que nós damos, né, nos faz lembrar, né, que aqueles que vieram ao mundo, né, cogitando unicamente de si, ou seja, movidos unicamente pelo egoísmo, certamente nesse mundo não deixaram sua marca. E aí, só para finalizar, nós trouxemos mais algumas contribuições, né, sobre os bons exemplos que recebemos, né, hoje, mais uma vez, né, bem linkados aí ao lar, né, à formação moral, né, que os nossos pais nos dão, aos exemplos, os bons exemplos que nos edificam, né, tenhamos aí mais algumas contribuições. Né. E olha que interessante essa frase que está lá no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, no capítulo 38. Né? O bom exemplo, observado e sentido, permanece indelével, ou seja, inapagável, não se apaga, na retina e nos refolhos conscienciais. Né? Então, interessante que nós fazemos um estudo no encontro no Carnaval, né, na semana passada, e quem participou vai lembrar disso, nós falamos muito sobre os registros da memória, né, que arquivados na nossa inteligência, né, na mente, né, eles são inapagáveis. Né, e o bom exemplo, deixa claro aí Martins Peralva, né, o bom exemplo dado pelos nossos pais, o bom exemplo que nós recebemos, observamos e sentimos, ele fica como um registro na memória da nossa inteligência, ou seja, do nosso espírito, né? Gravado lá e, né, como como Martins Peralva coloca muito bem, né, nos refolhos conscienciais, ou seja, inapagável nos registros do espírito. Né? Então, cada bom exemplo que nós recebemos dos nossos pais estão para sempre registrados em nossa inteligência. E aí, para fechar, né, mais uma vez, né, trazendo lá do livro Consolador, também do Espírito Emmanuel pela psicografia do Chico, na questão 110, né, muito interessante essa reflexão sobre o lar como a escola. Né? Vejamos o que Emmanuel nos traz. A pergunta é feita lá na questão 110. Né? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E Emmanuel responde, né? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar.
É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem, né? Então, Emmanuel nos deixa de forma muito clara, né, que, né, a melhor escola ainda é o lar, né? Verdadeiro instituto, formação, edificador do homem, do ser, né? E que possamos assim lembrar mais uma vez aqui a homenagem, né, aos nossos queridos pais que tanto, né, fizeram, né, e tanto fazem ainda, né, para que pudéssemos ser verdadeiros homens e mulheres, né, pessoas e espíritos de bem. Agradeço a todos e até o próximo estudo.